da tua palavra, o alimento para nossas almas. Oh, Deus, fala no coração de cada um nesta noite, pois estamos confiados somente em Ti, somos dependentes do Senhor, da Tua palavra, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor abençoe a todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 224, Firme nas Promessas, amém? Graças a Deus. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Vamos cantar o 42, A Porta da Salvação. Amém? Graças a Deus. Número 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei para ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor.
E o gesto que fazia, para mim ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto foi o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Amém. Aleluias. Vamos cantar o hino de número 221, Livre Estou, Mi maior. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor, quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou,
livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, livre estou. Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Aleluias, graças a Deus. Vamos cantar mais um hino, número 22. Meu barco encheu, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Meu barco encheu, fúria do mar, pede Deus ajuda pra não afundar. Senti defendido diante do mar. Jesus com sua graça me veio livrar. Todos. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar. Cristo é meu piloto e sabe remar. Ao porto celeste poderei chegar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Com as nossas cabeças inclinadas, vamos receber o pregador.
Jesus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus. Que o Senhor possa, nesta noite, Senhor, abrir o nosso coração para crer em Sua palavra, Pai. Tua palavra é a nossa vida. Passarão os céus, a terra, mas a Tua palavra não há de passar. Ajude-nos, tira, Senhor, o medo e dá-nos mais confiança em Sua palavra. Perdoe os nossos pecados. Fale conosco, Senhor, nesta noite, no profundo de nossas almas. Em nome de Jesus Cristo te pedimos, humildemente. Amém. Senhor Jesus, abençoe cada irmão, cada irmã que tem vindo até aqui. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. São Tiago, capítulo 1, verso 3. Evangelho de São Tiago, capítulo 1, versículo 3. Vamos meditar um pouquinho nesta noite sobre a paciência, degrau da paciência. Deus abençoe cada irmão, cada irmã, recompense seu esforço de ter vindo aqui para adorar a Deus. Deus os abençoe. Vamos ler a Bíblia, São Tiago, capítulo 1, versículo 3. São Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. A prova da vossa fé obra a paciência. Senhor, unja-nos para subir esse degrau mais nesta noite da paciência. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, irmãos. Quando Deus diz algo, nós vamos estudar um pouquinho, mensagem Estatura de um Varão Perfeito. Parágrafo 144, o profeta disse: quando Deus diz algo, você o crê. Amém? Crente crê. E ali termina o assunto. Quando Deus diz algo, você que tem crido sempre na palavra dele, você agarra naquela palavra. E ali termina o assunto. Pode durar tanto tempo, mas para você aquele assunto está concluído. Porém, tem que ter paciência para esperar o cumprimento da promessa de Deus. Tem que ter paciência. Nós vamos estudar um pouquinho sobre esse degrau da paciência. Por exemplo, ontem à noite pedi a ele que me curasse, e hoje estou enfermo do mesmo modo. O profeta pergunta, porém, onde está a sua paciência? Nós, seres humanos, somos assim. Aprendemos as coisas tudo a toque de botão. Tudo a toque de botão. Antigamente, quando não tinha energia, luz elétrica, eu cheguei a viver esse tempo, até a idade de 12, 15 anos. Havia aquelas velhas papuda, mas era de tanto soprar lenha molhada, soprar fogo, de manhã para acender, para fazer o café. Então ficava papuda, de tanto soprar lenha molhada, fogo em lenha molhada, em pau molhado, para acender o fogo. Porque demorava, tinha que ficar soprando, eu mesmo fiz isso demais.
soprando até pegar o fogo ali naquela lenha, principalmente no tempo de chuva, estava molhado. E com paciência, esperava o fogo pegar, soprando, e até que pegava, e aí a gente fazia o café, tomava, ia para o trabalho, para a roça, com paciência. Mas, ao avanço da tecnologia, ao invés da paciência aumentar, foi diminuir, pois hoje, naquele tempo, viajava para ir para a cidade, Mãe Eupídio, cadê a irmã Eupídio? Está ali. Mãe Eupídio mesmo lembra disso. Para ir lá de onde o senhor morava, em Uruaçu, fazer compra, ia de carro de boi. Demorava 15 dias por aí, não era? 15 dias para ir e voltar. 15 só para ir ou 15 para ir e voltar? Para ir e voltar, 15 dias. E lá é a distância de quantos quilômetros? 100 quilômetros para ir e voltar, né? Era 15 dias. Mãe Eupídio mesmo ajudou muito o pai dele, onde ele morava, ali perto de Uruaçu. E fazia isso com paciência. Vai, como é que chamava os boi? Vai faceiro, vai redondo. E o carro de boi cantava. Naquele tempo eles disputavam. Eles tinham uma madeira própria para fazer o eixo do carro de boi, uma madeira própria. Aí ele ainda passava ainda um produto, uma graxa, um incenso. Incenso que fala? Azeite, né? Azeite. Para o carro cantar mais bonito do que o do vizinho. E aí um cantava... E o menino em casa falava, papai está chegando com as compras. Era uma vez por ano, quando colhia mercadoria, ia lá na cidade fazer compra. Tudo era de saco, saco de açúcar, saco de sal, lata de querosene. E aí os meninos ficavam tudo pulando, que trazia roupa, comprava roupa para as crianças, que tinha feito a colheita do arroz, da plantação. Então tinha um dinheirinho na cidade fazer compra, comprava roupa. Minha mãe comprava aqueles panos, ela era costureira assim, media a gente assim, de cima e embaixo. Naquele tempo tinha a roupa que tinha, era mescla, chamava mescla. E ela costurava, cortava o pano assim, e costurava as pontas de um lado e de outro, e a gente entrava dentro daquilo, e ficava todo faceiro, pensava que estava com a roupa nova, ia para a escola, todo exibido, todo de roupa nova. A calçona feita tudo na tesoura e tudo meio aleijado. Mas a gente vestia aquilo com orgulho. Com orgulho. Paciência para ir na cidade. 15 dias, 100 quilômetros de carro de boi. Ia com paciência, ia, voltava, soltava os boi quando a noite chegava numa fazenda onde todo mundo era conhecido ali naquele roteiro. E no outro dia levantava cedo e continuava a viagem, com calma, naquele tempo não tinha acidente, você não via essas notícias loucas, acidente na pista, matou, bateu o caminhão, bateu o carro, não, ia, quantos por hora? Era uns 5 por hora, né, que carro de boi andava, 5 por hora, mas calma, paciência. Mas era um povo de fé. Eu me lembro, aceitei a mensagem em 72. Era eu e minha irmã. Eu era um garoto de 12 anos, ela tinha 2 anos mais do que eu, ela tinha 14. E um dia ela amanheceu com a dor de cabeça. Eu creio que era meningite, pela dor que ela também disse que era muito, muito forte. E ali a cidade era longe para ir buscar remédio. E ela mal rolava para lá e chorava e gritava de dor, que a meningite parece que vai estourar a cabeça. E nós éramos recém-convertidos. Mas eu havia ouvido o pastor pregar sobre a oração pela fé, cura os enfermos. E naquela hora aquilo vivificou em meu coração.
E eu não aguentei ver ela rolando na cama dela lá e gritando de dor, dizendo: eu vou morrer. Eu fui lá chorando e pus minhas mãos sobre a cabeça dela e orei: Jesus, cura minha irmã, retira dela esta dor maligna, no nome de Jesus. Falei poucas palavras, naquele tempo a gente não sabia nem orar direito, mas a gente orava com fé. Sei que quando eu tirei a mão, ela já levantou curada na hora. Levantou curada. Porque a coisa era feita com fé. Era difícil. Não tinha dinheiro para ir ao médico, comprar remédio. Então as coisas funcionavam pelo poder da fé. Pelo poder da fé. Então, mas hoje as coisas mudaram. A tecnologia evoluiu, os meios melhoraram, e tudo melhorou, e nós, seres humanos, ao invés de sermos mais agradecidos, nos tornamos menos agradecidos pelo avanço das melhoras que tivemos. Eu vim calçar botina, eu já tinha 12 anos, andava descalço, quebrava aqueles espinhão na sola do pé, porque o pé grosso andava descalço, e trabalhava de descalço. Nós tínhamos um vizinho que ele comprou um par de botina nova, e aí ele ia trabalhar descalço. Ia para a cidade, ia com um par de botina na mão, colocava o par de botina quando chegava na cidade, porque na estrada ele ia com botina na mão para não estragar a botina. E um dia, ele andando na estrada, levou um tropeção que arrancou um tampo do dedão do pé dele, e ele disse: já pensou se eu tivesse calçado, tinha estragado minha botina. Quer dizer, a botina não podia estragar, mas o pé podia. E era mais ou menos assim o ponto de vista, não é? Mas era um povo calmo, tranquilo, não é, irmão? Irmão Eupídio é calmo até hoje, tranquilo, calmo, né? Não sei como que ele aguenta morar lá onde o Judas perdeu as botas para vir. Eu falo: irmão Eupídio, vem morar perto da igreja, aqui no Pedregal, para o senhor estar mais nos cultos. Não, eu tenho que deixar minha casinha lá. É um amor pelas coisas, né? É coisa assim. Mas é a maneira dele, ama. Mas hoje, o avanço da tecnologia, ao invés de trazer bênção espiritual para nós, seres humanos, tem trazido mais agitamento. É um povo agitado, nada satisfaz. Profeta, eu creio que é o profeta Naum, que profetizou que o povo carregaria dinheiro em saco furado, punha, vazava embaixo, nada satisfazia. E isso tem acontecido hoje. Se ganha 10, quer ganhar 20, se ganha 20, quer ganhar 30, se ganha 30, ganhar 40. É um instinto que nunca satisfaz e nunca está satisfeito. É uma corrida que não para, correndo atrás do dinheiro. Esses dias eu disse: dinheiro não tem dono. Põe no seu bolso, logo você tem que passar para outro, o outro passa para outro. O dinheiro não tem dono. Você põe no bolso e já está devendo aquilo, compras que você fez, e o outro já está devendo para outro, o outro já está devendo, e passa um para outro, não tem dono, é aquele giro. É correndo, né? Eles dizem correndo atrás do dinheiro. E não fica, sempre tem que estar correndo. E não há aquela fé perfeita mais, como existia no início. Você lê lá em Atos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, todo o livro de Atos, porque o livro de Atos fala da biografia da nossa mãe, que é a igreja primitiva. Nossa mãe não é Roma. A Bíblia diz em São João 4, 24, que o evangelho veio dos judeus, não veio de Roma. Se veio dos judeus não é referindo à igreja ortodoxa lá, não. Judeu referindo à igreja, nossa igreja mãe, de Paulo, de Pedro,
onde eles começou, porque a Bíblia está escrito em Efésios capítulo 2, versos 18, 19 e 20, diz: edificados sobre, é por cima, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então nós somos edificados, nossa fé é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal é Jesus Cristo. Paulo disse em Coríntios 3, ele disse: eu lancei o fundamento, e veja como cada um prosseguirá sobre este fundamento. E ele chegou a dizer em depois de Coríntios, que vem é Gálatas 1:8, capítulo 1, verso 8, ele disse, ele tinha tanta segurança no evangelho que ele havia pregado, Paulo, ele disse: se eu mesmo ou um anjo do céu descer e vos anunciar outro evangelho além, diferente do que eu vos tenho anunciado, é anátema, é falso. Então, eles, os apóstolos, colocaram a pedra firme, a pedra fundamental para a fé cristã ser edificada sobre o que eles colocaram, Paulo, Pedro, Tiago, a doutrina deles. E se nós, hoje, como seres humanos, edificar a nossa fé sobre o fundamento da nossa igreja mãe, que é a igreja primitiva, onde congregou Paulo, Pedro, Tiago, os apóstolos, nós seremos um povo seguro. Por que o mundo hoje, aí fora, é um mundo cheio de insegurança? Porque não são seguros no que faz. Não tem Deus no centro do coração. Por isso vive uma vida insegura, de lamúria, de medo, de tédio, medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de perder o marido, medo de perder a mulher, medo de perder isso, perder aquilo outro. E não há confiança. Deus ama ver nós, seres humanos, exercer confiança em sua palavra. Porque esta é uma das qualidades que agrada a Deus. Confiar em sua palavra. Jesus disse isto em São Mateus capítulo 24, verso 35. Passarão os céus, a terra, porém minhas palavras não há de passar. Ora, se a palavra dele não há de passar, devemos agarrar então a elas. Porque nós estamos vivendo num mundo que tudo passa. A beleza passa, a riqueza passa, o dinheiro passa, a saúde passa, a juventude passa, a velhice chega, a vida passa, você vai parar no cemitério mais cedo ou mais tarde, se Jesus tardar. Tudo passa. Porém, ele disse: as minhas palavras não hão de passar. Então, qual deve ser a nossa sabedoria como seres cristãos que crê na palavra dele? É agarrar em cada palavra que ele diz. Porque isto aqui não é uma fábula, não é um conto de carunchinha, isto é realidade. Isso aqui não é um quadro de historiazinha, de quem não tem o que fazer e escreve. Não, isso aqui foi escrito por homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então vale a pena nós analisá-la e colocar dentro de nossos corações
porque é a única coisa que oferece segurança. Hoje nós vivemos num mundo de crise. Crise política, crise monetária, crise religiosa, crise. Nós vivemos num mundo de crise. Porém, nesta palavra não há crise. Amém. Glória a Deus. Em Deus não há crise. Aleluia. Nele há abundância. Abundância de tudo que precisarmos. Abundância de fé, abundância de amor, abundância de perdão, de misericórdia, de poder, abundância de saúde espiritual, saúde de todos os níveis. Só buscarmos, está tudo aqui, ó. Está tudo aqui nesse livro, chamado Bíblia. Só entrarmos dentro dela e arrancar das letras este poder oferecido a nós e colocar em nossos corações que a coisa funciona. Funciona. Nós queremos que a coisa funcione, mas nós de braços cruzados. O ser humano é assim. Estamos vivendo numa era que queremos que as coisas funcionem a nosso favor, mas sem nós nem mexer com o corpo, sem dar um passo. E não é assim, não. Na Bíblia Sagrada, todos que arrancaram alguma coisa de Deus foi com lágrimas, joelho no chão, com desespero. Lembra daquela mulher cirofenícia? Ela vivia doente, com aquela hemorragia, que tinha vendido tudo para ir de médico a médico e nada de solução, até que ela ficou sabendo que Jesus ia passar por ali. Então ela entrou em desespero e disse: é a minha única chance. E ela disse: se tão somente eu puder tocar, a multidão era tanta, ela disse: se eu puder tocar na orla do seu vestido, eu serei curada. E ela estabeleceu esta fé, e ao Jesus passar, ela entrou no meio da multidão, passava debaixo das pernas de uns, por cima de outros, até tocar em Jesus. E quando ela tocou na orla do vestido, do manto dele, ele virou e disse: quem me tocou? Pedro disse: mestre, a multidão é tanta, te encosta para cá, para lá, e o senhor disse quem te tocou, quem vai saber? Ele disse: mas esse toque foi diferente. Eu recebi um toque de fé, um toque de desespero, um toque de uma pessoa em necessidade, e eu senti que de mim saiu virtude. Nós não arrancaremos virtude dele de braço cruzado. Virtude dele nós arrancaremos é de joelho no chão, atravessar as madrugadas. De madrugada, ainda escuro, eu já buscava a face do Senhor. Ó meu Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. Ó meu Senhor, tem compaixão de mim, resolve os meus problemas, entrego tudo a ti. Isso era o corinho, era um dos corinhos que a gente cantava ainda quando era criança. Os crentes cantavam naquele desespero pelas madrugadas, em busca de algo de Deus para solucionar seus problemas. Não ia contar do vizinho para vizinho seu problema.
Seus problemas eram contados de joelho para Jesus. E Jesus ouvia e atendia, e quadros eram mudados. Temos tantos testemunhos, como o quadro daquela mulher do presunto com ovos, que salvou seu marido, a mulher do Zaqueu, que era um cobrador de imposto, ladrão, mas ela salvou ele, fruto da oração, fruto da oração. Nós queremos ser beneficiados como evangélico que dizemos ser, mas sem nenhum calo nos joelhos, sem nenhum esforço, de braço cruzado, sem madrugadas de oração, sem madrugadas de lágrimas. Quando você vê um crente com lágrima, é porque está magoado com alguém, alguém feriu, alguém pisou no dedão do pé, alguém falou mal dele, alguém falou mal dela, aí emburra, entrunfa, fica chorando, triste. Mas com Deus chorando, em busca do socorro de Deus, acabou esse tempo. O irmão Brana chega a dizer: cadê os bancos dos lamentadores, dos choradores? Estava vendo a oração, nós temos 10 minutos de oração antes do culto. A maioria fica sentado no banco, não ajoelha para orar, não tem reverência. Uns ficam de olhos abertos, quando deveríamos orar. Outro dia alguém disse: essa oração da fita está decorada já, todo mundo decorou. Não é para decorar, essa oração é para nos incentivar. É uma oração da nossa igreja mãe orando, é para nos incentivar a orar também. É para nos incentivar a curvar nosso joelho e orar também. É porque a coisa está muito frouxa. O diabo ainda está muito assim, sem nos acarcar as esporas. Mas espere aí, o tempo de aperto está chegando. O tempo do ecumenismo está chegando. E ontem eu estava alertando a igreja ali no Pedregal. Nós temos, meus irmãos, que aproveitar esse tempo da longanimidade de Deus, porque nós estamos vivendo na longanimidade, porque pela lógica já deveria ter acontecido tudo. Deus já enviou o profeta, ele já revelou toda a palavra, e o anjo disse no verso 6 de Apocalipse 10, que quando isso acontecesse, o tempo não seria mais. E, no entanto, já faz mais de 50 anos que essa palavra foi revelada, aberta para nós, e Deus está nos segurando aqui, dando tempo para nós, e nós estamos igual o nenenzinho, precisando de chupeta, qualquer coisinha, fulano falou de mim, pisar no dedão do meu pé, vou largar da mulher, vou largar do marido, qualquer coisinha, não suportamos nada, não perdoamos ninguém, não temos reverência com ninguém. Deixa vir, o irmão Brana fala isso na mensagem, eu esqueço o nome dela, mas é uma mensagem antiga. Ele diz: deixa vir o aperto, que essas coisinhas vai acabar no nosso meio. Deixa vir o aperto da união, da união das igrejas, do concílio. A mensagem, olhe sempre para Jesus, ele fala isso. Deixa vir o concílio ecumênico, que o aperto virá e essas coisinhas acabará. Nós estaremos de joelho, porque o irmão Brana disse
que deverá vir um aperto para produzir fé de rapto na noiva. Ou você acha que, arregalado como estamos, vamos ter fé de rapto? Tranquilo, deita, dorme, deitar, Senhor, agradeço por esse dia que o Senhor me deu, foi maravilhoso, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu marido, minha casa, em nome de Jesus, amém, que eu já estou com sono, e já está dormindo, já dorme, no dia seguinte já levanta atrasado, Senhor, abençoe esse dia, meu lar, e amém, porque eu já estou atrasado, estou indo para o serviço, e tranquilo, deixa vir o aperto, concílio ecumênico está vindo aí. Hoje eu vi uma matéria na internet dizendo, sabe quem está por detrás de tudo essa problemática do mundo inteiro? Do presidente lá dos Estados Unidos, de todo mundo. Aí passou, acho que vocês que têm internet viu, o Papa Roma. Eu disse, você descobriu agora, o profeta dessa era já nos contou isso há muitos anos atrás. Roma estava por detrás de Tito, do general Tito, contra os judeus. Ela tinha sede de derramamento do sangue judeu, porque tirando o judeu do mapa, ela terá mais chance de governar, porque os judeus não crêem na doutrina dela de jeito nenhum. Os judeus são monoteístas, e ela é politeísta, ela crê em 3 deuses. Essa doutrina de trindade foi ela que criou no ano 325 depois da morte de Cristo, pelo imperador Constantino. Mas é isto, terá que vir um aperto para as nossas orações ser mais sincera. Você já viu isto? Quando uma doença pega você, Deus permite o diabo vir com a doença sobre você, você se torna mais crente? Enquanto não temos doença nenhuma, não temos necessidade de orar. Mas quando vem uma doença brava, esquisita, a gente fica, oh Deus, tem misericórdia de mim, a gente fica mais crente. Ou quando vai para a cadeia, nós tínhamos um menino, filho de uma irmã lá em Minas, que não queria saber de ser crente de jeito nenhum. A mãe dele falava para ir, não mãe, agora eu mando em mim, já tinha mais de 18 anos, eu mando em mim e já não tem que me levar para a igreja, não. Tudo bem, aconteceu um problema sério lá, a polícia pegou ele e levou ele para a cadeia. Lá na cadeia, ele disse para a mãe, mãe, mande mensagem para mim ler, porque aqui não tem o que fazer, quero ler mensagem. Se eu sair daqui, mãe, eu volto para a igreja. Voltou nada, saiu de lá. Logo teve outro problema, mudou aqui para Brasília, outro problema pior do que aquele, agora está lá na Papuda, de lá que não sai daqui, que não tem dinheiro. Se tiver dinheiro, quem tem dinheiro fica 8 dias, 10 dias, mas quem não tem dinheiro fica anos e mais anos, apodrece lá. Mas é isto, na hora da emergência, é que lembramos que existe um Deus. Mas quando tudo está bem, nós esquecemos. Esquecemos que existe um Deus. Nossas orações não passam nem do teto. Orações sem fé, sem unção, sem vida. Orações sem necessidade. Quando, na verdade, irmãos, diante dos Atos dos Apóstolos, o irmão Brano, profeta desta era, diz que nós, igreja agora da era de Laodiceia, deveríamos ser a continuidade da igreja de Atos, continuidade da igreja primitiva, se cremos no mesmo evangelho que eles creram. Mas, espiritualmente falando, vemos a diferença tão grande que temos da igreja primitiva. Pregamos bonito sobre a igreja primitiva, mas a pregação está aqui, a prática está bem longe. Há uma distância muito grande do discurso com a praticidade. Praticidade tão longe, o discurso tão longe.
Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Aí o profeta disse: é necessário que venha a emergência, porque a emergência é que nos coloca no beco sem saída e nos põe em desespero. Sem a emergência, o homem não entra em desespero para com Deus. As coisas estão fáceis, se resolve tudo. O menino fica doente, você vai na farmácia, tem dinheiro ou não tem, você compra o remédio, passa o cartão lá, vai pagar daqui 40 dias, e assim por diante. Comida, compra lá no mercado, tem dinheiro ou não tem, passa o cartão, vai pagar daqui 40 dias. E vai indo nessa vida toda de pendurada no cartão, toda desordenada. Cristão mesmo nunca compra fiado, cristão compra para pagar, para pagar. Essa é uma qualidade do cristão, do cristão. Muitas vezes eles ligam, esses donos de banco, ligam da minha casa: ô, o senhor foi sorteado com um cartão do banco tal. Eu disse: obrigado, minha filha, eu não uso cartão. Por que não usa? É minha religião que não permite. Que religião que é do senhor? Eu disse: é a religião de não usar cartão de crédito. Essa é a religião minha. Aí a moça começa a enjoar, eu digo: minha filha, eu sei que você faz isso, é o seu trabalho, você ganha seu pão para trabalhar com isso, mas por favor, minha filha, não se enrede em cartão de crédito, porque isso estraga a sua vida. Todos que se enredaram nisto terminaram enrolado, porque hoje deve tantos, um juro anual. Sabe quanto é o juro anual do cartão de crédito? 400 e tantos % anual. E você tem coragem de entrar nisso, minha filha? Você tem coragem de me oferecer uma mercadoria desta? Você está me chamando de doido, minha filha? Entrar num beco desse, numa coisa horrível desta? Aí eu prego para ela: minha filha, você é uma vendedora, mas nunca entre nisto. Aí ela termina dizendo: oh, obrigado pelo conselho, e desliga o telefone. Mas é isto. Hoje estamos enfermos e pedimos a Deus para nos curar, Ele não cura, nós ficamos nervosos. Irmão Brandito, onde está a sua paciência? Deus diz algo a Abraão, e mesmo 25 anos depois não havia nada. Quando ele prometeu para Abraão dar-lhe um filho, passou 25 longos anos para acontecer. Mas ele ainda cria. Ele foi paciente, Abraão foi paciente para com Deus. O profeta diz: sempre ponho ao Senhor adiante, deixe que ele seja o passo seguinte. Você não pode cruzar, assim sendo, ponha-o sempre por diante. Ele diz que sucederia, e sucederá. Isto é correto. Ele diz que vai haver um fim. Vai haver um fim. Vocês estão vendo o cenário. Tudo prontinho. Joio empacotadinho. O cenário mostrando. Aí ele fala assim: é o presidente fulano que errou. Presidente fulano, presidente Beltrano. Não, gente, é o mundo todo. Eu estava vendo a ministra da Inglaterra ter que andar escondida, escoltada de soldado lá hoje, porque ela seria, porque senão eles matariam ela, porque o partido que ela ganhou é um partido pequeno, e a coisa está preta por lá também, é o mundo inteiro. É o joio que está prontinho para ir para o fogo. E eu pergunto: e o trigo que somos nós? Como é que estamos? O trigo que somos nós ainda estamos precisando amadurecer muito. Amadurecer na fé. Receber uma fé mais amadurecida. Ter mais fome de Deus. Aprenda a orar assim, irmãos, irmãs.
Aprenda a orar assim: Senhor, me dê mais fome de Deus. Tira de mim essa anorexia. Me dê mais sede de Deus. Fome, desespero por Deus. A razão pela qual estamos com tanta besteira, alimentando tanta besteira em nossas vidas, porque existe aquele velho ditado: mente vazia é oficina do diabo. Estamos vazios, aí começamos a criar besteira daqui, ciúme do marido, ciúme da esposa, ciumeira, falar da vida alheia. Fala da vida alheia, você esquece que você também tem vidraça. Eu lembro da história daquela mulher. Eu morava no apartamento e de lá via lá embaixo o quintal da vizinha e a roupa no varal dela, da vizinha. E ela começou a falar da vizinha, chamava o meu marido: olha lá, aquela vizinha lá embaixo é porca demais. Veja a roupa que ela estende no varal, tão suja, tão suja. Por que ela não lava direito a roupa, hein, meu velho? Roupa suja, ela lava e estende, tem coragem de estender aquela roupa suja no varal. Aí o marido dela, muito educado, descobriu que era vidraça, ela não lavava os vidros da janela dela. Aí o marido dela um dia lavou escondido dela os vidros da janela, aí chamou: minha velha, vamos olhar a roupa da vizinha? Aí foi os dois olhar e disse: a vizinha hoje lavou a roupa, tá branquinha. Ele disse: não, minha velha, não é a roupa da vizinha que era suja, não. É a nossa vidraça que estava suja e você não lavava. Olhava a roupa da vizinha com a vidraça suja, aí você via sujo do lado de lá. E assim somos nós. Esquecemos de olhar nossa vidraça, nossa vida, e começamos a bisbilhotar a vida dos outros, a vida suja dos outros. Esquecemos que nós também somos humanos, temos sujeira também. Fulano tem sujeira na ala A, na ala B, e às vezes nós temos na ala C, ala D, ala F. Paulo disse em Coríntios 11: examine, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Paulo não disse para nós examinar a vida do outro, não. Examinar a si mesmo, ou seja, cuidar de si mesmo. Esse é o nosso dever. Existe aquele ditado: se todo mundo levantar cedo e varresse a calçada da sua casa, fim do dia a cidade estaria limpinha, não precisava do prefeito pagar faxineiro, lixeiro para cuidar da cidade. Cada um varreria e cuidaria da calçada de sua casa. Mas não, aí encostamos para o serviço social e assim por diante. Mas é isso, irmãos, estamos falando sobre como ser melhores espirituais, como ser modelos. Porque quando dizemos que somos cristãos, estamos dizendo que somos modelos. Somos referência. Você não deve ser um mero espectador. Você deve entrar na palavra de Deus para ser verdadeiramente referência. Como a mulher do presunto com ovos, ela era uma referência. Seu marido bêbado, bebendo lá no bar, e os amigos dele também bêbado, disseram: olha, não existe tal coisa como cristão na terra. O marido logo lembrou da esposa dele, que era uma referência no cristianismo, disse: não, assim eu conheço uma. Quem é? É minha esposa. Os bêbados disseram: só porque é sua esposa, né? Ele disse: não, ela é uma referência. Eu conheço-a. Eu conheço a característica dela. Oh, meu Deus! Por que isso não pode acontecer comigo, contigo, conosco?
as pessoas com quem convivemos, dizer o fulano é uma referência no cristianismo, fulana é uma referência, eu testeia. O diabo, quando Deus disse para ele sobre Jó, Deus disse, vá lá, Jó é uma referência para mim lá na terra. O diabo disse, deixa eu testar ele então, para ver se ele é referência. Deus disse, pode testar. Tirou dele os filhos, os bens materiais. Por fim disse, ele é uma referência porque ainda tem saúde. Deus disse, tira a saúde dele. Só não toque na alma dele, mas a saúde pode tocar. Mesmo assim, Jó continuou sendo uma referência. A esposa dele virou para ele e disse, Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Eu não aguento mais essa catinha de lepra, seu corpo está todo leproso. Morre, Jó. Jó virou para a esposa dele como referência de cristianismo. Disse, mulher, vamos esperar só os bens de Deus e os males que Ele permite vir na nossa vida, nós vamos vociferar, rejeitar? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tu falas como uma louca mulher, amaldiçoar a Deus. Ele era uma referência. Por isso Deus pôde permitir o diabo vir sobre ele para testá-lo. E o diabo teve que sair calado. Porque realmente encontrou Deus naquele homem. Em São Mateus capítulo 4, o diabo veio com aquelas 3 investidas contra Jesus, mas Jesus, ela era a referência de Deus na terra. O diabo teve que sair, até perder o rumo da casa dele, fugir, porque Jesus o expulsou dali. E assim, porque isso não pode ser comigo, com você? Porque eles eram homens, Jesus era homem como eu, Jó era homem como eu, Abraão e tantos outros, os apóstolos, eram homens como nós. Eunice, Dorca, Paulo disse sobre Timóteo, Timóteo, que a fé que há em ti possa ser a mesma fé que havia na sua mãe Eunice, na sua avó Dorca, aquela fé perfeita, inabalável. Profissão, a Bíblia diz que as mulheres faziam profissão de servir a Deus. Oh, que coisa linda! Qual a sua profissão? Servir a Deus. Elas faziam profissão de servir a Deus. Ou quando o irmão Brana pregou a mensagem, o que é o Espírito Santo, ele conta que a sua Bíblia, a Bíblia dele, tinha lugar que estava borrado. Ele disse, tem lugar na minha Bíblia que eu não consigo ler, as letras estão borradas, de lágrimas, porque eu começo a ler e ver tanta coisa profunda, eu começo a chorar, e as lágrimas caem sobre as letras, e as letras ficam borradas, e eu não posso as ver nitidamente. Bíblia com letras borradas. Muitas vezes nossas Bíblias estão borradas de poeira, e fica empoeirada na prateleira, borrada de telha de aranha, mensagem suja de telha de aranha. Por isso nós somos um povo carnal, fininho, qualquer coisa estamos apelando, brigando, não temos paciência com nada, qualquer coisa estamos pondo fogo na savana, estourando tudo, com brigas, baixarias. Oh Deus, volte-nos ao Pentecostes, que nós estamos precisando, meus amados, é de ser crente, tipo nossos pais, lá de Atos dos Apóstolos, crentes moderados, modelos, referência em tudo.
hoje fica brigando. Hoje tem mais de não sei quantas mil religião, fica brigando. Minha igreja que é certa. Outro diz, não, minha igreja que é certa. Outro diz, não, é minha igreja que é certa. Outro diz, é minha igreja que é certa. E ficam brigando, panela brigando com a frigideira, tudo sujo. Jesus nunca associou com nenhuma delas. Quando ele veio à terra, já havia 13, a igreja de Anás, de Caifás, dos Herodianos, dos escribas. Havia 13 denominações. Mas Jesus não associou com nenhuma delas. João Batista, está escrito lá em Lucas 3, Anás, Caifás, era sumo sacerdote no templo, porém veio a palavra no deserto a João, filho de Zacarias. Não veio lá na sinagoga. Jesus não saiu das sinagogas. Jesus veio lá de uma mocinha que estava enamorada de José, aquele viúvo, uma coisa esquisita, serviu foi de escândalo. Menina apareceu grávida antes de casar com um rapaz. As pessoas começaram a falar mal dela, quando não sabia que ali estava Isaías 9:6 se cumprindo. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Rosa de Shalom, Lírio dos vales. Isaías 9:6, 800 anos depois, estava lá a menina, grávida, sem ter casado com um rapaz, e o povo metendo a língua na boca falando dela, falando sem saber o que estava falando. Você sabia que isso é coisa do carnal? O espiritual não faz isso. O espiritual não sai falando, condenando, só porque ouviu um lado da moeda. Nós somos tendentes a isso. Ouvir um lado da questão, a pessoa chega falando do outro para nós já fazemos partidarismo, ficando do lado dele contra o outro e pinchamos o outro. Você ouviu do outro lado? Para ver se aquilo é aquilo mesmo? O bom julgador, ele ouve os dois lados, para depois chegar a um consenso, para ver se aquilo é aquilo mesmo. Às vezes é a pessoa que desenvolve complexo. Nós, seres humanos, somos donos de desenvolver complexo um contra o outro. Ah, fulano não gosta de mim, é o jeitão que ele me olha. Jeitão que é o jeitão dele. Nasceu com aquele jeitão, não vai mudar não. Ah, a carona dele, é o jeitão dele. Gente, ele nasceu daquele jeito, tem jeito dele mudar não. Veja o coração dele tem Deus, tem amor, converse com ele, que você vai ver que o coração dele tem Deus. Mas nós julgamos as pessoas pela aparência, e nunca às vezes é assim. Coração, às vezes é um coração bom, coração de Deus, e nós julgamos pela aparência, por signos, que às vezes você nasce, que todos nós somos regidos humanamente, carnalmente falando, somos regidos por signos, nossa carne, regido por signos. Existe aquela de virgem até o leão, e aquilo tem regência, tem influência em nosso dia a dia. Quem nasce no signo de virgem tem influência, ele é mais pessimista. Por isso que todo virginiano que você vê, ele gosta de estar sorrindo, alegre, para mostrar o outro lado da moeda, para ninguém descobrir que ele é pessimista. O virginiano, ele tem tendência a ser pessimista. E assim cada signo tem suas lado bom e lado ruim, não tem signo melhor do que o outro. Todos têm seu lado bom e lado ruim. E às vezes, você por ter nascido num signo que não combina com o signo do outro, ele diz, fulano não presta, é o jeitão dele. Porque seu signo tem incompatibilidade de signo. Mas espírito, vocês têm o mesmo espírito. É a mesma palavra, a mesma fé, o mesmo Deus. O de fora vai voltar ao pó. 1 Coríntios 15, verso 50, essa carne é descartável. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, 50, que ela vai voltar ao pó. Mas a de dentro, que é a alma, isso não é descartável. 2 Coríntios 5 diz, quando esse de fora dissolver, nós temos de Deus um corpo feito pelas mãos de Deus, eterno. Que vamos morar nele. Então temos que investir
nesse homem de dentro. Temos que ignorar esse homem de fora. O homem de fora, que é a nossa carne, fala para o homem de dentro, que é a sua alma. Olha, fulano, vamos ficar de mal de fulano, vamos ficar de mal de Beltrano. O homem de dentro disse, não, eu nasci foi para perdoar. A alma disse, eu nasci foi para entender, foi para ajudar, foi para perdoar, não foi para odiar a ninguém. Mas a carne, que é o homem de fora, nos convida muitas vezes, vamos odiar fulano. Veja o que ele fez com nós. Nós é o corpo, espírito e alma, nós somos feitos de três. Isso está escrito, Paulo escreveu isso em 1 Tessalonicenses 3, 5, 23, 5, 23. Somos fadados a dar mais ouvido no homem de fora do que no homem de dentro, que é a alma. Por isso que o mundo se encontra onde está, nessa condição tão péssima, porque os seres humanos hoje estão mais ouvindo sentidos da carne, que são nossos inimigos. Você sabia que a nossa carne, os sentidos da nossa carne, é inimigo do sentido da alma? Nós somos constituídos de corpo, espírito e alma. Corpo é onde nós apalpamos, você diz, essa é minha face direita, minha face esquerda, minha mão, meu. Mas quem é o sujeito que está falando? Quem é o sujeito que está falando? Tem um sujeito, esse sujeito é o espírito. E esse espírito tem uma natureza, e a natureza é a alma. Alma, espírito e corpo. O espírito governa a carne, a alma é a natureza de dentro. A alma, o primeiro nascimento, te traz a primeira natureza, é uma alma inconversa. Mas o segundo nascimento muda a sua natureza, te traz uma alma convertida. E essa alma convertida, que é a máquina motora, ela vai dando ordem para o seu espírito, para o seu corpo, e ela vai mudando nossa vida de dentro para fora, se nós dermos ouvido a ela. É a alma que veio de Deus, através do novo nascimento, através da palavra, de ouvir a palavra. A alma, ela vai dando coordenação ao nosso espírito, que no espírito nós temos 5 sentidos: razão, audição, consciência, memória, afeto. Na carne nós temos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar, 5 sentidos. Agora, quem é que governa isto? É a alma, é o homem da máquina. E essa alma precisa estar cheia de Deus. Se ela estiver vazia de Deus, ela vai te levar para o inferno, porque a carne vai te pedir, vamos fumar, vamos beber, vamos prostituir. A alma vazia de Deus vai dizer, vamos. Mas se a alma estiver cheia da palavra de Deus, ela vai dizer, não, para. Ela vai ter uma rédea que vai te encabrestar, que vai te desanimar nas coisas erradas e vai te animar somente no que é correto. Uma alma cheia de Deus te leva você ser um prisioneiro da palavra de Deus. Paulo, após sua conversão, ele escreveu para o seu irmão, meu irmão, como é que ele chamava? Só tinha uma carta. Filemão, Filemão, quem te escreve agora é Paulo, o prisioneiro de Jesus. Coisa boa é ser um prisioneiro do Evangelho. Prisioneiro do Evangelho é uma pessoa regida pelo Evangelho. O Evangelho expurga o desejo de fumar, o desejo de prostituir, o desejo de ter outra mulher, de ter outro marido, o desejo de sair mentindo. O Evangelho, ele lança isso para correr, porque isto são obras do diabo, e o diabo não terá mais poder em sua vida.
coma do Evangelho, nas horas de folga, vá ler a Bíblia, vá ler a mensagem. Eu me lembro quando eu trabalhava no Banco Itaú, tinha 15 minutos de café de manhã, 15 minutos à tarde, 1 hora de almoço, mas eu fazia tudo rapidinho e já levava a minha mensaginha, deixava na minha gaveta lá, e puxava a gaveta e ia ler a mensagem, aquele período que sobrava. Dia de quarta e sexta eram os dias de melhor comida. Lá no banco tinha um refeitório que eles mesmos faziam comida. Quarta era virada paulista, uma comida muito boa. Sexta era feijoada, também naquele tempo eu gostava demais. Enjoei de feijoada, tanto comer lá. Mas às vezes eu dizia para minha carne, eu vou te pôr de castigo, porque você me levou a fazer aquilo de errado. Hoje é quarta-feira e você não vai comer virada paulista, você vai jejuar. A igreja era pertinho, eu tomava um coletivo, ia para a igreja, ficava lá, orava, e depois, quando estava quase na hora, eu voltava para o trabalho, lavava o rosto, para o povo não ver que eu tinha jejuado, porque o cristão não jejuma e sai arrastando mala para o povo ver, não. A Bíblia diz que o cristão lava o rosto, apresenta diante das pessoas como se tudo vai bem. Lavava o rosto e vinha para a sessão trabalhar e não comia, só para crucificar a carne, para a minha carne perder a força, para a alma crescer. Lendo a palavra e orando. Às vezes eu ia até 5 vezes no banheiro. O chefe dizia, hoje você está ruim da barriga. Eu dizia, mas eu ia, sabe para quê? Para orar. Às vezes passava matéria, trabalho difícil, lá eu tinha que resolver, e eu não entendia, eu ia para o banheiro e lá eu ia orar, Senhor, eu não quero ser um mau funcionário, abra minha mente para me entender essa matéria, para resolver. O chefe confiou em mim para me dar esse trabalho, eu não estou entendendo, se eu fizer, eu não posso fazer de qualquer jeito. Abra meu entendimento, me ajude a fazer correto. E por fim, quando o pastor Joaquim chegou lá, me convidou para Goiânia para imprimir essas mensagens, que eu era gráfico, para tomar conta da gráfica de Goiânia, eu pedi as contas, porque eu criei de que ele me pedisse, que ele falasse, eu ia, sem perguntar o porquê. Eu tomava a palavra do meu pastor como assim diz o Senhor. E eu pedi para o gerente, me assina meu aviso breve, porque eu vou embora. Ele disse, mas você vai para Goiânia? Quanto você vai ganhar lá? Bem mais? Não, vou ganhar metade do que eu ganho aqui. O gerente, você está ficando louco, rapaz, você não vai embora não. Venceu os 30 dias, eu falei, já está pronto aí meu aviso? Ele falou, não, nem assinei ainda. Eu dei esse tempo para você pensar e resolver. Aqui você está subindo, você vai subir de cargo aqui. Se eu estivesse lá até hoje, talvez seria gerente, mais do que isso, um diretor talvez. Mas Deus cruzou meu caminho. E hoje sou feliz. Aleluia. Deixei tudo, vim para ganhar metade do que eu ganhava lá, mas vim para trabalhar na causa. Passando os anos, morando em Goiânia, fui convidado pelo pastor Juracilo, que caiu numa depressão muito grande. Ele veio e disse, Adalto, eu te ofereço o meu campo todinho, vai tomar conta, é a única pessoa que eu confio é você, vai tomar conta para mim. É de Uruaçu até Redenção do Pará, tinha 18 congregação. E eu era como um copastor ali do pastor Joaquim, os mortos, eu que sepultava, aquele tempo o pastor Zé Berto, muito doente, eu ajudava bastante. Ele chegou a pedir, não vai não, você me ajuda muito. Minha sogra emagreceu tanto chorar, minha esposa dizia que não queria ir de jeito nenhum. Eu disse, eu tenho assim, diz o Senhor. Quando Ele me chamou, a coisa ardeu aqui, eu vou. E lá era trabalhar de dia e pregar de noite, porque a região muito pobre na época, muito, muito pobre. A minha sogra, eu combinei com ela, ela fabricava enxoval, fabricava lá e eu vendia no norte, a minha equipe de vendedor e vendia, eles vendiam, eu ia cobrar. Tudo foi difícil. Hoje os pregadores querem ir para o campo, mas a primeira coisa que eles perguntam é quem vai me patrocinar. O senhor vai me patrocinar?
Eu disse, gente, eu não fui criado assim. Eu fiz com minhas próprias mãos. Me se virei, Deus nunca me deixou passar fome. Mas hoje, para esses obreiros novos, se o campo for bom, eu vou. Se tiver muitos irmão de dinheiro, dá dízimo alto, eu vou. Isso não é chamada, não, irmão. Isso é materialismo. Isso é materialismo. Nós vemos, por exemplo, Brasília, cidade como Brasília, 15 igrejas que dizem ser da mensagem, sendo que tem tantas cidades por aí vazias, que podiam obreiros ir por aí para abrir igreja, mas um em cima do outro fazendo política. Isso é de Deus? Não, gente. Não vem me fazer engolir isso, não. Isso não é de Deus nunca. Quando você tem amor pelas almas, você vai aonde não tem ninguém. Você vai em busca, sua alma germe. Eu antes eu aguentava, hoje eu não aguento mais. Se eu estiver em casa, menos que eu não esteja em casa, mas se eu estiver em casa, eu não aguento ficar em casa sabendo que meus evangelistas estão fazendo um culto lá no bairro tal, porque quando não tem culto na igreja, tem culto nas casas, nos bairros. Quando eles vão, algo me puxa e eu pergunto para mim, minha alma pergunta, o que você vai fazer aqui em casa? Ficar deitado, ficar parado? Não, vá lá, vai ganhar alma. E aí eu não aguento e vou, pego o carro e vou. E eu tenho sentido tão bem nisto. Ora, se Deus me chamou para isto, Paulo disse, ai de mim, se não fizer com perfeição, se não pregar o evangelho. Isto é entrar na coisa de alma. Nós não fomos convocados para vir ao mar. Jesus é um mar de bênção. Aí você diz, eu fui no mar. Mas chegou lá, molhou só a sola dos pés. Só a sola dos pés eu fui no mar. Tempo atrás desse eu fui com a minha neta. Aí a minha neta pulou aquelas ondinhas baixinhas. Aí chegou aqui arrastando uma mala pro vô dela, o outro avô. Vovô, eu fui no mar. E vovô, eu entrei no mar, pulei as ondas. Aí o vô dela, entendendo, foi rir dela. No mar. E assim às vezes é nós, nesse mar, chamado Deus, chamado a palavra. Nós apenas molhamos os tornozelos, já dizemos, eu sou cristão. Molhamos os tornozelos na palavra, já dizemos, eu sou cristã, sou cristão. Não, gente, entre mais, mergulha-te mais. Os geólogos já estudaram, diz que o mar tem um lugar que não tem nem fundo. Não tem nem fundo. E assim esse Deus, Ele é tão grande, que por mais que você entra nele, você não consegue enxergá-lo todo. Ele é grandão demais. Ele é muito maior do que nós imaginamos. Em nosso cérebro fraco, tenro. Oh Deus, nos ajude a valorizar mais esta palavra que o Senhor nos deu. Irmão, ser cristão não é rótulo. Ser cristão é vida. Rótulo, andar com a Bíblia debaixo do braço. Aquela cara feia. Que isso, irmão? Cara feia. Sou crente. Mas pisa no dedão dele para você ver. Te xinga todinho. Dentro da igreja, fala a língua até em chave do pescoço. Mas sai lá fora, fala da vida dos outros até em chave do pescoço. Isso não é cristianismo, irmão. Cristianismo é diferente. Cristianismo é vida. O irmão Ronan pregou quarta-feira passada, atrasada, uma coisa que eu não tinha visto. Eu vi, já li demais e não tinha. Cada um vê e traz uma pepita. Ele lendo lá sobre a figueira. Jesus passou debaixo da figueira, estava verdinha, cheia de folhas, verdinha, mas não tinha um fruto sequer. E Jesus estava com fome, Jesus era homem,
estava com fome, Jesus queria fruto. E Jesus ficou irado por ela não ter fruto. Jesus amaldiçoou. E quando eles voltaram, ela já estava seca, porque a palavra de Jesus não volta atrás. Mas ela estava verde, cheia de folhas. Mas folha não alimenta ninguém. Folha é uma coisa boa para você ficar lá debaixo, descansar um pouco, brincar, alegrar. Irmão Brana fala isso na mensagem, a árvore noiva. As folhas falam de companheirismo, de alegria, fala de amizade, mas folha não se alimenta. Jesus amaldiçoou por ela não ter fruto. Vida cristã não é composta de folhas somente, de companheirismo, de amizade. Eu vou lá na casa do irmão, nós vamos jantar na casa do irmão. Nós vamos almoçar na casa do irmão. Nós vamos lá no aniversário na casa do irmão. Isso é folha. Companheirismo é bom, mas é folha. O que alimenta é fruto. É a palavra. É Deus em nós. Deus amaldiçoou aquela figueira por ela só ter folha e não ter fruto. E nós somos uma figueira. Como é que é o nosso estado? Só cheio de folhas? De alegria? Todo mundo que chega perto de nós somos a alegria da roda. A alegria da roda é o irmão fulano. A alegria da roda é a irmã fulana, que mais conversa, que mais assunto tem. Folha, folha. E o fruto? E a palavra? Conversa, fala de Raimundo e todo mundo. Menos do fruto que é a palavra. Menos da palavra. Eu me lembro, nos anos 70, quando eu converti, a gente ficava 1, 2, 3, 4 horas com os irmãos jovens, nós éramos jovens, e só falando do culto tal, da mensagem tal, do capítulo da Bíblia, do livro tal da Bíblia, admirado. E o irmão Brano, o profeta, pergunta na era de Pérgamo, ali num parágrafo, eu não lembro, ele disse: eu gostaria de saber quantos estão impressionados com a palavra de Deus. Porque quando nós nos convertemos impressionados. A gente lia, eu lembro, a gente lia um capítulo da Bíblia e ali tirava assunto para mais de hora. Conversava. O irmão Brana conta que ia fazer visita, assim, chegava na casa, aquela família estava no culto doméstico, lia um capítulo e ia orar. Ele disse que aquela família orava tanto que ele queria entrar para conversar com a família, vindo fazer visita, e não tinha jeito, que a família estava chorando lá dentro. O que ele fazia? Ele joelhava nos degraus da escada do lado de fora e orar também, aquela unção contagiava ele, e logo lá fora ele estava chorando também. Aleluia! Chorando. Porque a família, ler um capítulo da Bíblia, aquilo contagiou ela. Hoje nós lemos um capítulo, culto doméstico, e não, como é que fala a palavra? Não consideramos palavra por palavra. Lemos como se lê um gibi. Blá 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 blá. O que você aprendeu disso? A palavra de Deus. Mas o que você pegou da palavra de Deus? A palavra de Deus, aí. Mas o que você pegou de importante? Nada. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Lê sem considerar o que está lendo, sem valorizar. É a razão dos falsos pregadores ganhar terreno e enganar tanta gente, porque as pessoas começam a crer no homem e deixam de ler a Bíblia. Diz, essa é o que diz a minha igreja, isso é o que diz o pastor lá na minha igreja. Ora, gente, você está porventura obrigado a crer no pastor ou crer na Bíblia? Se o pastor não falar de acordo com a Bíblia, ele é um falso.
Por isso que você tem que ser um crente bíblico, para saber o que você está ouvindo, ter discernimento para conferir o que você está ouvindo com a palavra. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. Se todo mundo fosse assim, não teria 10 mil igrejas no mundo, ou mais de 10 mil. Nós só teria uma, a verdadeira. Só teria a verdadeira. Porque a falsa não deslancharia. Porque a falsa começou lá de Caim. Mas não deslancharia, pregaria para outro, e outro dava um coice, jogava Caim para o chão, dava outro coice, jogava para outro canto, e Caim morria e logo acabava a sua semente, e ficava só a verdadeira de Abel, de Sete. Mas por causa de não ler a palavra, aí acontece esse dogma que os católicos aprenderam e os crentes seguiam o mesmo caminho. Isso é o que diz a minha igreja. Os católicos falam demais disso. Isso é o que diz a minha igreja. Eles não querem saber o que diz a Bíblia. Eles querem saber o que diz a igreja, o pastor da igreja, o padre da igreja. E os crentes dizem o pastor da minha igreja. É aí onde o diabo acha bom, sorri, e entra e faz farra. Porque as pessoas não leem, então tem que crer no que o seu pastor, no pastor da igreja fala. Não, irmão, nós temos uma Bíblia. Eu tenho um filme lá em casa, acho que ainda tem ainda, em fita de vídeo. A gente não usa mais, porque vídeo hoje não se usa mais. Mas quando meus meninos eram pequenos, eu comprava filme evangélico para eles assistir, para não assistir televisão. E entre esses filmes evangélicos, eu comprei um filme sobre o fim do mundo. E aconteceu o fim do mundo, e a igreja ficou tudo. Ficou a igreja, ficou o pastor. E aí uma irmã chegou no pastor e pôs o pastor no canto da parede e disse: pastor, aconteceu o arrebatamento e eu não fui, nós não fomos, por culpa sua, pastor. O senhor não pregou a verdade da Bíblia para nós. Sabe qual foi a tangente que o pastor saiu? Ele arrumou uma tangente para ele sair. Ela pôs ele no canto da parede, ele virou para a irmã e disse: irmã, a senhora tinha a Bíblia tanto quanto eu tinha. Por que a senhora não leu a Bíblia e descreu de mim? A senhora ficou ouvindo a mim e não lia a Bíblia, aí eu fiquei e a senhora ficou também. Só tinha que estar lendo a Bíblia. Se a senhora lesse a Bíblia e obedecesse a Bíblia, a senhora tinha ido no arrebatamento, irmã. Está lá na fita. A grande, eu esqueço o nome dela. Você lembra, Tiago, o nome dessa fita? Eu não lembro. É antiga. Mas é isto. Vida em si mesmo. Cada um de nós, seres humanos, temos que ter nossa experiência com Deus. Nossa experiência de rápido. Se sua mulher não quiser, queira você. Se seu marido não quiser, queira você. Que a salvação é individual. A Bíblia diz em São Mateus 25: 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Isso mostra que às vezes até marido com mulher, um é levado e outro é deixado, pai com filho, filho com pai. Isso fala da salvação individual. Isso fala da vida eterna ser individual. Você não depende de ninguém, você depende da sua alma estar certa de Deus, estar bem com a palavra de Deus. Você tem que estar de bem com Deus. Não de bem com fulano Beltrano. Se eu ficar de bem com a palavra, vou ficar de mal com fulano Beltrano. Que fique. O que importa é estar de bem é com a palavra. De bem é com a palavra. Aleluia. Outro dia uma irmã veio no escritório e disse: pastor, o meu chefe agora quer que eu use calça de homem para trabalhar na sessão. Se eu não usar, ele falou que vai mandar eu embora. Eu disse: deixa mandar, irmã. Deus preparará um meio para você ganhar o pão, passar fome. Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua semente desamparada. Se Davi disse isto, até hoje se predomina. Você tem que acreditar mais na existência desse Deus. Deus é maior do que seu patrão.
Olhe para os lírios do campo que não trabalha, para as aves que não trabalha, e no entanto Deus os veste com a roupagem que nenhum príncipe veste igual. Se Deus pode vestir os lírios do campo tão bem como veste, vestir as aves do campo tão bem como veste, e a você, homem de fé, e a você, igreja de fé, precisamos acreditar mais nesse Deus. Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de milagres. Por isso nós estamos pregando uma mensagem de volta à palavra original. De volta ao livro original. As pessoas criaram catecismos, livros de rituais de igreja e deixaram a Bíblia de lado. Criaram coisas de teologia e revistas e manuais e deixaram a Bíblia de lado. Mas Deus disse em Mateus 17:11, Elias irá primeiro e restaurará todas as coisas, dizendo, trará o povo de volta à palavra original. Nós estamos voltando, irmãos. Enquanto o mundo, a sociedade está dizendo que está indo para frente, nós estamos voltando para trás. Voltando para o Evangelho de Pedro, voltando para o Evangelho de Paulo, voltando para a Bíblia Sagrada, voltando a ter uma fé alinhada com a fé primitiva. Estamos voltando. Você não quer voltar não? Ou você quer acompanhar esse desarranjo das religiões? Eu me lembro, eu era menino, e ser um crente naquele tempo podia ser da denominação que for. Um fio de bigode de um crente valia como um contrato. Mas hoje o evangelho caiu num descrédito total por causa do desarranjo dos chamados evangélicos. Os evangélicos se tornaram mais desonestos do que os católicos. Eu prefiro fazer um negócio com um católico sincero do que com um evangélico de qualquer jeito. Eu tenho levado prejuízo em fazer negócio com pessoas chamadas evangélicas, mas não honra o evangelho. O evangelho caiu num descrédito total porque as pessoas se tornaram Jacó da vida. Jacozada daqui, jacozada dali, e nada de sinceridade. Não há sinceridade na terra hoje. Você procura, se tornou uma coisa rara. Jesus, nos seus dias como profeta que ele era, eu creio que ele falou isso chorando. Ele diz, quando vier o Filho do Homem, falando de sua segunda vinda, porventura ele achará fé na terra? Ele falou isso, eu creio que ele falou chorando, porque ele era profeta, ele sabia do futuro antes de acontecer. Ele sabia da frieza que a igreja cairia hoje. Ele chorando disse, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, fé perfeita. Fé perfeita. Oh Deus, achará na noiva, achará nos escolhidos, achará no coração dos fiéis. Será uma minoria, mas terá gente que carregará isso. Será uma minoria, mas terá gente que carregará isso. E você é um dos tais, amém? Você é um dos tais, amém? Valorizemos isto. Valorizemos isto. Vamos valorizar isto. Porque isso é a nossa vida. Fora disto, irmãos, fora disto, é só ilusão. Ilusão, 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 ilusão. Você vai, faz uma viagem, diz, ou se eu for lá nessa viagem, eu vou voltar outra pessoa. Chega, logo você enjoa de lá, tem que voltar, e tem que voltar para o velho moinho de novo. E assim é o dia a dia nosso. Você vai descobrir no final
que nada é tão especial como a palavra de Deus. Nada é tão importante como a palavra de Deus. Tudo, onde você vai tem ladrão, tem morte, tem acidente, onde você vai tem doença, onde você vai tem calamidade, mas na palavra de Deus não tem calamidade, na palavra de Deus não tem ladrão, não tem ferrugem que corrói, na palavra de Deus só tem alegria, paz, gozo, fervor. Entre nela e você saberá o que eu estou vos falando. O problema é que nós não entramos nela e ficamos dizendo: a mensagem não é igual era o que era antes mais. Isso é um pecado falar um trem desse. É você que não é o mesmo, você tem relaxado, você relaxou com sua fé. A mensagem é a mesma, tem o mesmo poder. A Bíblia tem o mesmo poder que tinha nos Atos dos Apóstolos, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. É nós que relaxamos. Vamos voltar para o livro guia, para a palavra da hora, e você vai obter os mesmos resultados em sua vida. E vai parar de blasfemar. Isso é uma blasfêmia. A mensagem não tem mais poder como tinha antes. É as pessoas que relaxaram a coisa. Mas a mensagem ela é viva até hoje. É digna de respeito. É digna de honra. A Bíblia, porque a mensagem é a Bíblia revelada. A Bíblia não perdeu o seu poder. Ela é digna de respeito, de honra. Carregá-la no peito, mas com respeito, não por uma religiosidade, mas carregar com amor, com respeito, com honra. E não só carregar debaixo do braço, mas carregá-la dentro do coração. Deus nos ajude, irmão Regimilton. Vem cá orar, irmão Regimilton. Nós enviamos o nosso abraço a todos vocês que nos acompanharam através de nossa página na internet. Várias pessoas. Irmã Eduardo, irmã Calil e família no Jardim Ingá. Irmão José Correia, irmã Febe no Riacho Fundo, DF. Irmão Anésio no Gama, DF. Irmão José Firmino em Jaú, São Paulo. Irmã Maria de Lourdes no Novo Gama, Goiás. Irmã Ivone e Maria em Candangolândia, DF. Irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás. A irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Pacheco e família no Recife, Pernambuco. O irmão Jairo Cunde e Sharon Cunde em Confresa, Mato Grosso. Irmão José Rufino, Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. O irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Jesus e irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Elias e família em Malhada, Bahia. A Igreja do Pedregal, Deus abençoe vocês aí. Irmão José Pereira, irmã Jari, São Paulo, capital. Irmã Virlene, Jardim Ingá, Goiás. Irmão Frank e a Ana Cássia, Valparaíso, Goiás. A irmã Daniela, no Pedregal, Goiás. A irmã Késia Cunde, Minasul, Goiás. A irmã Carmélia Cardoso, Araguaína, Tocantins. O irmão Rafael e a irmã Daiane, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Jorge Cunde, a irmã Diva, Fazenda Boa Esperança, Goiás. Cadê o doce de leite, irmã Diva? Cabo, irmão Inácio e família, Novo Gama, Goiás. A irmã Edineia Costa, no Jardim Ingá, Goiás. E mais 32 conexões que não enviaram seus nomes. Deus abençoe todos vocês. E amanhã cedo estaremos lá no Pedregal com a escola dominical. Não perca. Você pode estar ali, esteja lá. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Se não puder, assista pela internet e não deixa nada atrapalhar você de assistir, não. Assista, isto é vida. Coma desse pão. Esse pão não tem fermento, é pão asmo. É a palavra pura. Ela faz bem para a sua alma. Leve suas crianças, lá tem escolinha das crianças, dos adolescentes. Leve para crescer em Deus, crescer na fé, aprender a ser crente.
Menino que não vai para a escola dominical tem esse prejuízo. Não cresce na igreja, aí vai aprender coisas da escola, coisas erradas da escola. Ensine seu filho o caminho que deve andar. E ensinar é bom, deixar a igreja, porque a igreja tem mais força. Santo em casa não faz milagre. Papai falou, mas não creio muito em papai. Mas se a igreja ensinar, tem mais valor, né? Amém. Deus abençoe. Vamos ficar de pé. E amanhã à tarde também culto. Culto também na Rádio Redentor, de domingo até sexta-feira, de meio-dia a 1h. E sábado, das 7 às 8 da manhã. Rádio Redentor AM 1110. Se você não pega a rádio, acessa pela internet, é transmitido pela internet. Vamos orar, irmão Regimilton. Senhor, meu Deus e meu Pai Celestial, te damos graças por este aprendizado que tivemos nesta noite. Senhor, não vamos sair daqui simplesmente dizendo, nós aprendemos a palavra de Deus, mas nós vamos sair daqui dizendo, nós aprendemos um pouquinho mais da estatura de um varão perfeito, como sermos mais pacientes, Senhor. Meu Deus, nos ajude a viver aquilo que nós temos ouvido. Já temos ouvido por muitos anos, por muito tempo, já temos pregado tanto, Senhor, mas queremos viver aquilo que nós temos aprendido, Senhor. O que adianta nós aprendermos e nunca pormos em prática? Um profissional que não põe aquilo que aprende em prática não adianta, ele nunca será um bom profissional. Mas aquele, Senhor, profissional que aprende, Senhor, que ouve e põe em prática aquilo, Senhor, ele se torna um bom profissional. Que nós possamos ser assim, Senhor. Que cada dia mais nós possamos pôr aquilo que nós temos aprendido em prática, porque assim um dia nós estaremos prontos para aquela grande hora que nós anelamos, que é a hora do arrebatamento. Senhor, tenha misericórdia de nós e que possamos pôr em prática o que temos aprendido, para quando Tu vier nos ares, nós estejamos prontos para encontrarmos contigo. Te pedimos isso e te agradecemos por tudo que Tu nos tens falado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Pense nisso, irmão, a estatura do varão perfeito. Esse quadro não está aqui só para enfeitar a parede, não. Esse quadro está aqui para nós olhar para ele e dizer, Senhor, me dê mais dessas virtudes. Eu preciso dessas virtudes. Porque a pedra de coroa não vai descer se não tiver essa base. E essa base é minha alma, é meu ser. Pedra de coroa é o amor é Deus. Deus desce em um coração que tem essas virtudes. Pense nisto, pense nisto. Lute por isto. O reino do céu é adquirido pela força. Lucas 16:16. Pela força, não é de braço cruzado. Não é de braço cruzado. Deus abençoe vocês. E amanhã, 8h, a escola dominical lá no Pedregal. Deus os abençoe. Deus abençoe o irmão. Esqueci seu nome, irmão. Aguimar. Um dia eu vou lá tomar um café com o senhor lá, tá? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Pega na mão do seu irmão, de sua irmã, diga, Deus te abençoe. Irmão Valdinei, cante enquanto a igreja sai. Deus te abençoe. Anos têm passado já, desde o dia em que eu criei, duras batalhas pelejadas, mas ainda estou aqui. Não tem sido fácil avançar, é difícil este caminho,
mas tuas mãos tão poderosas até aqui me tem suprido. Cante. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Muitas vezes tenho sentido que minhas forças desfalecem, em desistir tenho pensado, mas ainda estou aqui. Sei que outros desistiram e não se encontram mais aqui, no caminho estreito e difícil. Eu preciso prosseguir. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Mas ainda estou aqui, confiando só em Ti, Senhor. Mas ainda estou aqui, pois sei que Tu terminarás Sua obra em mim. Mas ainda estou aqui, e não é porque eu queira, é Sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me sustenta até o fim. Amém. Deus abençoe os irmãos.
Jesus, já não quero ser igual.